Bem-vindo ao DWRcast. Thaís, aconteceu. Porque a gente tava, eu acho que, não sei se prevendo, mas esperando, cara. Finalmente. Veio aí demais. Eu não sei muito usar muito bem esse meme, mas veio aí demais. Porque a gente teve Doctor Who sendo anunciado. Quando finalmente vai voltar. E pra nossa alegria, falta pouco, porque faltam só 22 dias. Eu nem acredito, menino. De novo, né? Estamos gravando esse podcast dia 9/10. Esse podcast foi gravado ao vivo no Twitter, lá a gente tem feito esse esquema, né? Lá no Spaces, onde a gente falou sobre a maravilhosa volta, na verdade o anúncio da volta. O anúncio da volta. De Doctor Who, que chega aí dia 31 de outubro. Halloween de 2021, estreia a 13ª temporada. A BBC, ela teve aquele lance que ela sumiu das redes sociais por um dia e voltou de cara nova, já com teaser, já com imagens novas. Tudo. A gente mudou nossa identidade visual também. Foi. Provavelmente você deve estar vendo até o podcast com uma capa mais próxima dessa nova. Sim, é verdade. E é isso, a gente ficou papeando 1 hora e pouquinho com o pessoal no Twitter falando sobre isso. Várias pessoas participaram. Gosto demais quando a gente faz isso, sabia? Bom demais. É bem bacana. Pois é, dessa vez a gente tem até o Nicolas aqui que ele acordou no meio da gravação e a gente tá gravando essa abertura depois. Então, vocês ouviram, se quem prestou atenção, ouviu um barulhinho aí no final, que é ele, mas é isso. Isso aqui é só pra gente dar aquela introdução. Já vamos agora pro Fred e pra Thaís e no finzinho ali pro Nicolas do passado pra falar sobre o que tá pra vir aí de Doctor Who, dia 31 de outubro. Então vem com a gente que tá bom demais. Bora! Você resolveu divulgar. Na verdade, foi um movimento aí que rolou desde ontem, na verdade, né? A tensão está colocada há alguns de muita tensão, porque sim. do nada tivemos loucura. Todas as redes sociais de Doctor Who caíram. Sumiu. Só esqueceram de duas, Tumblr e Wattpad. É porque são duas que ninguém liga mais, né? Exatamente. O Tumblr, ele existe ainda, né? Eu acho que tem gente usando ainda. Cara, isso é uma pergunta válida. A galera ainda usa Tumblr? Vocês estão usando Tumblr? E se estão? Para quê? Para quê? É porque assim... Paraguaio. Vamos ser sincero, o Tumblr, ele funcionava muito porque ele tinha dois pilares principais que sustentavam o Tumblr, né? Um era fandom e o outro era pornografia. Isso. E muitas das vezes os pilares se misturavam, né? Entrecruzavam. E aí depois, não sei quem foi que comprou, foi a Rua, algum grupo comprou, e aí resolveu tirar a pornografia, e aí morreu. A plataforma Aí depois está tentaram morta. voltar atrás, mas não rolou, não foi... deu certo. Pois é, mas enfim, mas o Tumblr de Doctor Who oficial lá não foi ele tava esquecido, então ele não foi desativado. E o Wattpad eu nem lembrava que existia essa coisa, esse conceito, né? Mas, enfim, é verdade. O grande lance é que ontem, do nada, estávamos todos nós vivendo nossas vidas, quando de repente... Cuidando de criança, sumiu. né? Sumiu, acabou. As redes sociais do Doctor Who todas sumiram, todas. E não só redes sociais, né? As redes sociais, o site oficial dava um erro 1313, que era um erro, claramente não era... Oh my get out, pois não, porque assim, o pessoal ficou muito desesperado, tipo, meu Deus, invasão de hacker, por quê? Vamos voltar um pouquinho mais atrás. Semana passada ou foi no começo da semana, não lembro direito, aí, lembrando novamente, estamos aí gravando esse podcast dia 9/10 de 2021, você provavelmente está ouvindo na segunda-feira depois disso, que é 9, 10, 11. 11/10 ou 12/10. A pessoa tá ouvindo daqui 2 anos também. Você pode estar ouvindo no futuro. No futuro. Uma semana atrás, ou alguns dias atrás do dia que a gente tá gravando, a internet meio que quebrou real. É verdade. Porque teve o internet shutdown. Pois é, a gente teve aí serviços como o Facebook, o WhatsApp, Instagram, todos eles caíram, Pra né? resumir, Zuckerberg tropeçou nos fios lá. Perdeu uns dinheiro aí. Perdeu uns dinheiro. Isso inclusive afetou no trabalho, porque eu mexo muito com rede social pelo trabalho, né? Por conta de coisa de anúncio e tal. Foi uma loucura. Enfim, o mundo quebrou, e isso é muito menos bom porque o Twitter. serve... Não, então, mais ou menos, né? Porque o Twitter, ele se afetou um pouco por conta disso, porque ele foi sofrendo sobrecarga, né? A real é essa. Uma baleadinha de leve. Porque acontece, como você tira, porque tinha ali... Esse é o problema, né? Do monopólio de comunicação. Eu acho que ficou muito porque claro, né? O Facebook agora é Facebook, o Instagram é o WhatsApp, que é onde as pessoas conversam. Então, acaba que, né, você fica na mão de uma pessoa só e quando dá uma merda, dá uma merda geral. Só, né? E aí o que acontece? Como esses serviços caíram, os outros foram ficando sobrecarregados. Então o Twitter uma hora caiu, o Telegram, que nunca cai, caiu. O Telegram ficou ruinzinho também. O Netflix teve umas baixas também, por algum motivo, enfim. Mas o ponto é, a gente teve essa pane na internet. Pane no sistema aí. Há uns dias atrás, assim, não tem tanto tempo. Foi essa semana. E aí ontem caiu as redes do Doctor Who.
E aí muita gente tava associando, tipo, meu Deus, tá acontecendo de novo, né? Tá quebrando tudo de novo. Eu até falei no meu perfil pessoal, né? Lá no @ThaisAlves, que o Dr. Who tá surfando na onda do Mercúrio retrógrado, né? É isso. Porque... Pra quem não sabe, né? Sou bastante interessada em astrologia. Mulher dos signos aí. Não, realmente, o shutdown que o Fred tá falando pra mim, foi super Mercúrio retrógrado. Mas as redes da BBC não. As redes da BBC foi uma ação de marketing da emissora, da marca, né? E aí todo mundo tava achando que quando as redes voltassem, ia ter trailer, ia ter data, ia ter nanana, e aí voltou. E aí não aconteceu nada. Isso foi hoje, né? Agora, sabe uma coisa? Voltou hoje, tipo, lá pelas 2 da tarde, mais ou menos, aqui do Brasil. Era algo assim, 1h50 e pouco, 2 horas. E aí não soltaram mais nada. Vamos lá. Eu tenho a teoria que eu acho que eles programaram a volta meio errado. Porque foi assim, eles voltaram e a gente ainda ficou com uma janela de uma meia hora até mudar logo, capa, saiu o trailer, o teaser do teaser, o tequinho lá, né? Então eu acho que assim, eles devem ter programado uma coisa pra postar na hora errada, enfim. Mas rolou. Deu algum chabuzinho. Uma coisa bacana que já comentaram aqui na hashtag, lembrando que se você está ouvindo esse bate-papo aí ao vivo, você pode twittar com hashtag DWBRFlux, igual a temporada nova, né? Isso, Flux. Tava no Flux. Isso, avistei a doutora no grau. Exatamente. E aí a Alice, que inclusive tá como Alice Dr. Who Flux, né? @ Timeless Child. Pois é. Gostei Ela comentou assim... não pode esquecer do icônico BBC América, foi esquecido no churrasco, né? Não recebeu o memorando e tal. Realmente, as contas da BBC, muito bem lembrado, as contas da BBC América, elas continuaram em pé. E aí, tipo, foram caçar, né, os caras, os community managers, essas paradas, e os caras falaram, gente, a gente não tá sabendo de nada. A gente tava vivendo a vida e do nada esse trem caiu. Tô aqui trabalhando, não recebi nenhum e-mail. Ninguém tava sabendo de nada. E lembrando aí, né, que além do crash da internet, além dessa queda aí, entre aspas, do nada das redes de Doctor Who, pelo menos as britânicas, né? A gente já havia, né, já tava tendo há um tempo essas intervenções da doutora, principalmente na TV, né, britânica, né? Porque tinha programação. Entre um comercial ou outro, entre uma chamada ou outra da BBC, do nada dava dava aquele flick, né? Vinha uma estática, um color bar e a doutora tentando se comunicar. E aí a galera... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Pois é. Junto a isso, também, enfim, aconteceu isso, teve a queda das redes, depois a gente teve o lance que foi até antes da queda das redes, né, que era aquela pseudo-projeção de uma nave, que na verdade era um Photoshop safado na imagem ali da BBC. O que aconteceu, né, pra quem não acompanhou aí, em Liverpool rolou esse site, né, esse objeto... O avistamento. Como é que é? OVNI, UFO, né, objeto não identificado, que na verdade... Era uma nave dos Sontarans, né? A gente já sabia, isso não é spoiler, tá? A gente já sabe que Sontarans estarão nessa temporada. Agora já contou, né? Agora, né, com o vídeo de hoje, sabemos também que Weeping Angels... Na verdade, a gente já sabia, né? Porque se tem uma força que não é parada aí em Doctor Who, são as velhinhas passeando com o cachorro que vem as gravações, né? Exatamente. Então, Weeping Angels e Sontara a gente sabia. E botando no Twitter, não é verdade? Não, passar pro Neto e o Neto botando no Twitter. Né? Exatamente. Meu filho, como é que posta essa foto aqui? Acho que eu vi aquele negócio, como é que chama, Dr. Who? Como é que eu boto essa fotografia aqui? Gente, velhos não falam assim, tá? Isso é uma caricatura, né? Eu conheço velhos o suficiente. Tá. Mas então... Mas a doutora aí, nesse pequeno teaser de hoje, falou mais uma racinha aí que a gente não conhece. Na verdade ela foi falando que, vamos lá, antes de a gente chegar no que aconteceu nesse trailer, né, voltando às coisas que aconteceram, né, a gente teve também o lance, essas ações aí que foi bem curioso até, porque assim, foi legal. A gente vive em 2021, né, onde tudo hoje é online, tudo é comunicação direta, é tudo virtual. E o que acontece lá em 2 segundos já está no mundo inteiro. Não que isso não tenha acontecido, aconteceu. Só que o lance é o seguinte, a BBC, ela postou numa coisa, e eu falo isso porque eu trabalho com publicidade, com marketing online, e é uma jogada muito louca fazer isso. Eles literalmente, eles não deletaram, né? Eles desativaram todas as contas online deles pra postar em marketing offline. Isso. Eu até tuitei no meu próprio perfil falando isso. Tipo, eles voltaram, é como se a gente tivesse, sei lá, nos anos 90, sabe? Que tinha aquelas ações de ligue pro Chaves, sabe? Aí você pegava e ligava. Exato. Liga pro... Como é que era? Era o Soul Brain, eu acho, se eu não me engano, que era um tokusatsu que tinha aqui. Esse eu não conheço. Aí, liga pro Soul Brain, liga pro não sei o que, liga pro Jirai, eu não lembro qual era. Eu lembro que tinha um negócio desse. E aí você ligava e rolou isso. Eles desativaram tudo, aí em Liverpool
os mesmos flicks de tela começaram a aparecer nos painéis de Liverpool. Foi. E em alguns outros painéis, apareceu uma imagem, que era essa nave que tinha aparecido em tese de ser avistada, com um número de telefone. E se você ligasse, era a doutora falando, estamos sem tempo, tá quase, tá iminente, me ajuda, não sei o quê. E isso foi logo cedo no dia, né? E aí já começou já a aumentar ainda mais o hype. Quando foi ali no comecinho da tarde, o zoom já começou, o boca a boca. O boca a boca começou, e aí, óbvio, né, a internet sai, o pessoal descobre aqui no Brasil como é que liga pra número lá de fora pra ouvir a doutora e tal. Já ligaram e tudo, coisa a gente não ligou porque, né, não. A gente já tinha citado a mensagem, não precisava ligar, já gastar aí o interurbano. Mas o lance... internacional, né? É que não deve ser interurbano, né? DDI. É o DDI. Mas aí, o que acontece? Você teve isso, aí quando foi ali pertinho da 1 hora, como eu tinha falado, as redes voltam, meia horinha depois, chega o tão aguardado teaser, já com a data, né? E também aquela imagem nova de promo, né? Aí veio com tudo, veio muito, que a gente teve redes sociais mudando aí todas as imagens, o logo e aquela imagem icônica da Jory. A promo pic, né? Com o arco-íris, que eu achei belíssimo. Agora a gente voltou aí pra aquele status no começo da era dela, que era tudo meio laranja. Eu sou... Particularmente, eu não gosto tanto, porque eu gosto mais de cores frias. Então, por exemplo, o logo que tava antes, que era azul e roxo, inclusive o nosso seguiu azul e roxo, eu gostava muito. Aquele era foda mesmo. Agora a gente tem essa tradição nossa de sempre acompanhar, né? Mas a Jory é uma doutora laranja, amarela. Ela é uma doutora colorida, sim. Ela é cheia de vida. Sim, não, eu sei, eu digo assim, como é que é o nome? Gente, como é que é? Design-wise, né? Falando assim. Eu prefiro cores frias. Então, assim, mas eu gostei, eu achei bonito e tal. Eu acho que foge também, né? Dr. Who é sempre tudo azul, 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 azul. E ela trouxe o laranja, ela trouxe essa cor mais leve. Não, a gente tem o Matt Smith era laranja. Inclusive, a tardes dele eu não gosto muito interna. Super laranja. Porque é muito laranjona. Porque ele é super feliz, alegre também, pode ser isso também. Mas não, tem doutores... A Tardes do Capaldi é super escura. Mas ele é um cara alegre, pô. O cara alegre? O Capaldi é alegre? Ele é o roqueiro velho. Pelo amor de Cristo. A alegria é uma coisa muito... Very grumpy doctor. Não, mas você pode ser rabugento e feliz. Eu sou feliz e eu sou um cara meio rabugento. Mas o ponto não é esse. Mudou a identidade visual, agora tá tudo claro de novo. Isso. E a gente teve no teaser aí a doutora falando diretamente pra câmera ali, falando, olha, vocês precisam ajudar quebrando a quarta parede. Porque o fluxo tá chegando, inclusive isso é o que nomeia a temporada, né? Doctor Who Flux. O fluxo tá chegando. A gente vai falar disso ainda, calma, né? E ele tá trazendo os Weeping Angels, os Sontarans, os Ravages, e tipo, a gente precisa correr porque tá iminente, agora acaba a transmissão. Né? E você vê atrás que ela tá na Tardes, que tem o Dan e a Yas. Tem o Dan. Pois é. Vamos falar bastante aí do Dan Lewis Inclusive essa imagem, né, esse teaser que a gente viu, era justamente o que tava ali na intervenção da TV, né? Exatamente. Aquele aplicado era justamente esses isso. glitchzinhos, né? Pois é. Por que estão acontecendo todas as ações em Liverpool? Por que Liverpool? Cadê não era Beatles? Sheffield? Mas porque são os Beatles? Os Beatles, os meninos besouros, será? Os besourinhos. Não, gente, o seguinte... Temos aí pessoas novas na Tardes. Sim, uma pessoa nova, né? E a gente vai ter um personagem recorrente também nessa temporada. Não, sim, mas ele não é Tim TARDIS ainda, que a gente saiba, né? Tim TARDIS mesmo é o Dan Lewis, que é o verme cinzento lá, né? por John Bishop, que é de Liverpool. Sim, sim. Inclusive já temos aí, né, informações de que já tem até os pais dele escalados na série. Que legal. E o teaser que apresentou ele, também apareceu o melhor amigo dele. E tudo ali em Liverpool. Sim. Então, é interessante como o Chibnall, ele escolhe as cidades, né? Quer dizer, Ryan Graham e a Yas eram de Sheffield. Então, a gente teve bastante coisa em Sheffield. Você vê que eles são muito locais, engraçado, né? Isso, né? É mais ou menos assim, a temporada vai ser baseada em Recife, agora vai ser baseada na Amazonas. Então, mas olha que interessante isso. Isso Tirando diz muito... do foco de Londres, isso é muito legal. Não, isso é muito legal, mas também diz muito como o escritor, né? Agora showrunner, mas ele é escritor, acima de tudo, né? Claro. Como o escritor, ele dá a assinatura dele, ele trabalha, né? Que, por exemplo, a gente tem... É impossível não comentar do Russell, né? Porque ele tá pra voltar. Claro. O Russell é um cara que a escrita dele é muito baseada em família. E quando eu falo em família, é baseado em núcleos de pessoas, né? Por exemplo, grupo de amigos podem ser famílias, né? Sim, então, família estendida também. Você tem séries aí dele, que estão sendo agora, que é um grupo de amigos, ou de coworkers, eu não sei porque eu não assisti, mas enfim, mas as temporadas dele eram muito baseadas em família. Então você tinha a família
da Rose, a família da Donna, a família da Martha. Vinha todas as pessoas envolvidas. Isso, e elas ajudavam ali a compor o clima da série com ele escrevendo, né? O Chibnall é um cara que ele escreve muito sobre locais. Por exemplo... Ele é bem local. Essas primeiras temporadas dele com a Jodie foram sobre Sheffield. Broadchurch é sobre um crime em Broadchurch. Que é uma cidade, gente. Então, assim, é uma coisa muito... Ele gosta... Assim, claro, né? Eu citei 2 exemplos dele, eu não peguei tudo dele pra assistir. Liverpool, agora vai ter Liverpool. Eu não sei se a adaptação americana de Broadchurch tem ele no meio. Deve ter, né? Ai, gente, assim... Enfim, mas o ponto é esse. O ponto é, o que ele criou aí, que essas coisas maiores deles, é justamente baseado em locais. Super. Então é meio que a assinatura dele. Ele gosta de dar essa identidade local pra coisa mesmo. Eu gosto desse uso que ele faz, tipo, de cidades que não são, tipo, querendo ou não, é sempre Londres. Cansa gente, um pouco. O Reino Unido tem mais cidades, É tipo quando eu represento o Brasil, é só Rio, Amazonas, Rio, Amazonas, acabou, não tem mais nada, né? Ou então, por exemplo, a gente tem vários escoceses, mas é isso, é Londres, Escócia, gente, tem outros lugares, tá? Tem vários outros lugares. O mundo é grande. Torchwood era muito baseado em Cardiff. Exatamente. E ele era ele escrevia algumas coisas. Né? Sim, então, isso é muito interessante também. Então, era isso que a gente queria falar de Liverpool. Por quê? Por causa do Dan. E eu quero muito saber mais sobre o Dan. Eu tô super curiosa pra ver o que esse personagem vai trazer e como ele vai usar a cidade de Liverpool. Eu quero uma piada sobre Beatles, tá, Chibnall? Por favor. Tem que ter alguma coisa, né, cara? Por favor. Chama aí um dos Beatles que tá vivo pra fazer alguma aparição, pô. Meu Deus! A gente sabe que os Beatles, na série clássica, ia ter uma aparição e tal. A gente tinha o filme ali com o Peter Cushing, né? Sim. O terceiro ia rolar os Beatles no meio, ele não aconteceu. A gente tem os Beatles aparecendo no televisor ali da Tardes, no televisor do tempo, né? Que o primeiro doutor tem. Né? Enfim, então assim, é uma relação próxima, cara. É um staple britânico, né? Não, com certeza. Agora, eu acho que tem que ter. Falando em mostrar, que a gente tá falando muito de Liverpool e tal, que traz remete justamente ao Dan, né? Que é esse personagem novo. A gente teve também nesse monólogozinho da doutora, né, que ela tá falando, fica atento, porque o fluxo, né, que a gente não sabe exatamente o que é, né, o fluxo parece ser uma entidade ou uma organização, alguma coisa está trazendo Sontarans, Weeping Angels e os Ravages. Entre outros. Entre outros. E grande elenco. E monstros ao longo do universo. Monstros aleatórios. E aí, qual o lance? Muita gente, na hora, eu incluso, quando eu ouvi, ela falou Ravages, eu associei direto, e várias pessoas na internet associaram justamente ao áudio do Nono Doutor, que saiu agora pra Big Finish, né? Pra quem não sabe, o Nono Doutor tava afastado aí da família há um tempo, e o filho pródigo... E o filho pródigo retornou justamente ali na Big Finish com áudios. Isso. E o áudio que debutou ele, a série que debutou ele na Big Finish, foi justamente As Aventuras do Nono Doutor, Ravages. Só que não é... Tem uma diferença aí. A gente, inclusive, na hora eu resolvi twittar com o trailer da BBC América, porque tinha legenda. Eu nem cheguei a ver se o britânico tinha, mas o ponto é esse. A doutora fala assim, é o Sontar, Weeping Angel e os Ravages. Ravages. Sem R. Sem R. R de e o áudio, Rio de Janeiro. E o áudio é Ravagers com R. Com R. São nomes parecidos? Pra caralho. Só que eu tô num ponto que eu também não quero vai ter referência ao áudio. Não, gente. To ravage é um verbo. Ravage é uma coisa, significa devastar, aniquilar, destruir. Então, assim, ela tá falando que tem essa raça que são os dizimadores, os destruidores. Os Ravages são destruidores mesmo, hein? É isso, não são os Ravagers. Não, eu acho do nono. que... Ou e é com outro nome, a gente não sabe. Mas o lance não vão com as esperanças que estão lá em cima. Isso. Porque vocês podem quebrar a cara. Toda vez que alguém fala, poderia ter uma referência da Big Finish na série. Concordo 50 milhões de vezes, mas nunca acontece. Eu sou muito pró. Eu duvido que vai acontecer agora. Se o Davis vai fazer, se não vai fazer, também não sei. Porque, não sei, de verdade. Eu não sei que direção o Davis vai tomar, mas o Chibnall acho que não. Eu não sei. Ele tá tentando manter... Ele tá tentando não se enfiar muito em coisa que possa dar problema também. Assim, pra todos os fins... Ele já tá com a bomba da Timeless Child nas mãos. Ele não vai sujar mais ainda a reputação dele. Vamos lá. Pra todos os fins, o pessoal pode estar perguntando o que são os Ravagers do áudio, né? Eles são... Eu não sei um termo bom pra isso em português, mas é como se fosse um conglomerado de seres, tipo, uma colônia de vários seres da mesma raça, né? Que são os Ravagers. Sim. E que eles devoram tudo. É isso, eles são os devoradores, vamos chamar assim. Então, o conceito pode ser até próximo do que a gente tá imaginando que vai ser esses da Jodie. Isso. Mas eu não acho o mesmo tipo de personagem, não. Eu acho só que, assim, Ravage é um
um verbo como qualquer coisa, e enfim. E aí ela tá chamando essa raça disso e tudo bem. Não é necessariamente uma referência a Big Finish, por mais que eu seja um grande fã da Big Finish, eu queira ver referência o tempo todo. Mas a gente já aprendeu aí que não adianta ir querendo demais, que a gente vai chegar e vai se decepcionar. Então, menos, vamos respirar. Acabou de sair o trailer também. Se você tá ouvindo no futuro, você já pode ter visto esse trailer várias vezes. Mas a gente só teve algumas horas aí pra concatenar tudo, né? Porque o lance é o seguinte, o fã de Doctor Who, ele vê pelinho ovo. É demais. E toda vez que eu vejo as pessoas vendo a gente pelinho incluso, ovo, inclusive. Com certeza, a gente incluso. Todo mundo, ninguém isso tá livre não é disso. uma crítica, isso é uma autoanálise. Exatamente. Toda vez que eu vejo isso, eu falo, pera... Calma, respira. Peraí, será-se? Será-se? E no fim, costuma não. Vamos pros comentários aí da galera, cadê? Vamos puxar aí as perguntas e apontamentos e coisas interessantes. Vamos lá. Diga aí, puxa aí, eu sou você é melhor de ler do que eu. Peraí que eu não tô vendo direito ainda. Vamos lá. Vamos falar do Capaldinho. @adesajuste. É o Alex, né? Já velho conhecido nosso aí. Putz, já pensou se a BBC tivesse aproveitado a queda das redes e tivesse antecipado esse marketing e tivesse tirado sites e redes de Doctor Who e depois da volta das redes tivesse colocado na vizinha de CGI girando e o memo, etc. Porque a campanha já devia estar pronta. Claro que estava pronta. Com certeza. Isso não foi feito no final de semana, né? Provavelmente, quando teve o shutdown, a equipe de marketing... que já estava programando fazer isso ontem, né? Deve ter pensado, caraca, a gente super devia ter programado para outro dia. Não, ou eles acharam ótimo, né? Porque, tipo, a galera vai associar justamente uma coisa a outra, né? Também. Nesse sentido também. Vocês querem uma prova de que esse troço foi muito... Ó, a moto aí. A moto. Lembra? A gente mora de frente aí pra rua, acontece. É isso. Ó, ela tá empenhada, ela quer se fazer ouvir aí, tá vendo? É que nem a doutora que tava fazendo interferência na... Será que o The Noise vai tirar isso? Não sei, eu tô tentando aí fazer uma edição leve aí pra poupar meu tempo, mas ele tá me ajudando. Mas enfim, uma coisa que prova que não foi feito do dia pra noite é que, assim, com certeza não. Pode ser também que seja o Google cagando tudo na indexação? Pode. Mas a galera, no dia que caiu tudo, se você procurasse Doctor Who no Google em inglês, todos os atores que apareciam como Fugitive Doctor. Olha lá. Menos a Jodie. O Google, ele tem alguns problemas de indexar algumas coisas. Eu falo isso por experiência de trabalho. Com certeza. Mas eu concordo também que é uma coincidência muito grande. Eu nem vi como é que tá agora, depois eu tenho que dar uma olhada. Eu também não vi. Mas teve isso também, né, cara? Teve isso, mas isso pra mim é o pelinho ovo, é o efeito pelinho ovo. Não, mas é que esse foi uma coincidência muito grande. Eu não sei não, gente. Porque quando você entra lá no IMDb também é uma bagunça. Eu vou te falar, IMDb é chato de colocar. É difícil. Inclusive, a gente faz isso há um tempo atrás, o trabalho é insuportável. E outra, o Google demora pra indexar algumas coisas, a não ser que a BBC tenha pago. Então, mas peraí, mas não é nem pago. É que assim, quando você é a BBC... A BBC pagou? Não, mas quando você é a BBC, você tem um pezinho no pedido, né, pro Google. Certeza. Não é como se fosse a gente pedindo... O Google só existe porque a BBC existiu primeiro, né? Não, enquanto empresa de mídia... não, mas pô, você tá esticando demais, pô. BBC vai fazer 100 anos ano que vem. O Google... Que é uma coisa aí que também tem a ver com tudo que tá acontecendo. É apenas um teenager jovem adulto. Não sei nem quantos anos tem o Google. Mas o Google controla a informação muito mais do que a BBC hoje em dia. Só hoje, né, amigo? Tá bom, tudo bem. Tempo de casa a BBC tem, mas o que eu tô falando é, a BBC poderia ter pedido com um jeitinho, né? Não, eu acho que... Não, se a BBC quisesse, é claro que ela conseguiria. Mas, sinceramente, eu acho que não. Você acha que foi coincidência também? Eu acho que foi só uma coincidência mesmo, não, assim. Não sei. Mas pode ser que sim, pode ser que não, enfim. Tá. Vamos lá, falar mais um comentário aqui, que na verdade é uma pergunta que eu quero muito responder. Por favor, manda ver. De novo, Alice, Timeless Child. Falando sobre essa questão de locais no UK e que fica entre Londres e vagamente Escócia, vocês acham que existe uma possibilidade de um dia botarem alguém do país de Gales ou Irlanda do Norte para interpretar o Doutor? Então vamos lá. Mas aí eu tenho que... Calma, essa questão é um pouquinho complexa. E foge um pouco do assunto, mas eu vou falar brevemente. Não, mas tudo bem, tá dentro. Tem 2 lugares diferentes aí. O país de Gales faz parte do Reino Unido. Sim, então sim, a gente poderia ter um doutor galês, inclusive ia ser muito legal, porque o galês ele tem um sotaque delícia. Que a gente ia ver o americano se rasgando de ódio, né? Com certeza. A Eve Miles tem esse sotaque é lindo, tá? Sim, eu amo. Cara, as pessoas não conseguiram... Eu não sou... porque o Fred é o cara do ouvido de ouro, não é? Mas eu sempre entendi o Capaldi de boa, eu nunca tive medo de entender ele. Agora, o americano... A gente conversou com o norte-americano padrão, ele queria se matar, ligava a legenda pra entender o cara. Ligar a legenda. Agora, isso porque
né? O cara é escocês. Isso é louco. Agora, se botar um galês, o cara, ele vai precisa colocar dublado. Ele não consegue. Ele vai quebrar, com certeza. Ah, não, desculpa. Irlanda do Norte, ela falou. Irlanda do Norte, então ainda é UK também. Eu tô confundindo com Irlanda. Porque tem 2 Irlanda, e teve a Uira, e teve problema, e dividiu, e assista separou. Como é que é aquela série lá que tem? Derry Girls. Derry Girls. Derry Girls. Inclusive, a Jodie e a Mandy amam Derry Girls. Sim, é uma baita série. E a gente recomenda demais, porque é apenas maravilhosa. Respondendo, então, Gales, sim, poderia ter um doutor ou doutora. Irlanda do Norte. Irlanda do Norte também. Irlanda normal, Irlanda não, porque Irlanda normal. O normal. A Irlanda não do Norte, a Irlanda sem nada. A Irlanda do Sul. República, né? A outra Irlanda, com certeza não. Mas olha só, gente, deixa eu só entrar nesse negócio. Pelo que eu sei, e isso é uma lei trabalhista que eu não sei se aplica nesses casos de casting de atores e tal. Mas é mais ou menos assim. O país e Inglaterra tem que contratar ingleses. A BBC é da Inglaterra. Inglaterra. Esquece Reino Unido. O Reino Unido é composto de 4 países. Poxa, mas Ricardo... Calma. Pera. A Inglaterra precisa comprovar que não encontrou ninguém apto para tal serviço para então poder contratar galeses ou escoceses ou irlandeses do norte. Nortenhos. Mas, sinceramente, eu acho que pra ser o doutor tem nada a ver. Eu acho que essa regra não vale muito, porque, mano, os caras quiseram colocar o Capaldi... Tem milhões de atores ingleses aptos pra isso, mas entendeu? Isso é uma regra que existe, mas que é a coisa mais burlável do mundo. Mas existe uma lei trabalhista que diz isso. Não, até porque ele recebe pela Inglaterra, né? Isso, com certeza. Mas isso se bem que é British Broadcast, né? É britânico, não é English. Isso, eu acho que não é EBC. Vocês acham que existe uma possibilidade? Legalmente falando, existe. Não, em todos os aspectos existe. Mas eu não sei se, eles fariam, entendeu? Não, acho que fariam sim. Você acha que sim? Eu acho que só nunca fizeram. Só isso. Mas assim, que fariam. Não tem precedente, mas não tem impedimento. Não tem precedente, até o Sylvester McCoy entrar, a gente não tinha tido outro escocês. E aí depois veio o Tennant, e aí veio o Capaldi, tirando que o Tennant não usava o sotaque, né? Depois veio o Capaldi, mas... Assim como, por exemplo, a gente teve só doutores de olho claro até o primeiro de olho escuro entrar. Ou a gente só teve velhos até um jovem entrar. Sempre tem... Ou a gente só teve homens até uma mulher entrar. É isso. Brancos até entrar... Opa! Não, que é o que pode acontecer agora. Que é o que eu tô querendo. Inclusive, isso é uma coisa... Tenaya Miller. Já falamos no último podcast. A gente falou a Tenaya, a gente falou... Tem o outro nome que tá quente aí, que é a outra menina lá, Iris... Como é que é? Lydia West. Iris West é do Flash. Lydia West. Lydia West, isso mesmo. Que também trabalha com o Russell, então pode ser um nome grande. Mas uma coisa, sabe o que eu lembrei? Porque a gente ficou... Quando teve o anúncio do lance do Russell, a gente fica focado em ficar vendo isso o tempo todo, né? E aí eu fui... Tem um livro que o Russell escreveu, agora eu não vou lembrar qual é, e que eu fui pesquisar, e ele descreve uma doutora do futuro, nossa. Maravilhoso. E é justamente o jeito que ele descreve uma mulher negra, careca e com uma espada de fogo. Seja Deus que isso significa. Vem, só traz. Às vezes ela vai chamar a Sonic de espada de fogo, não sei. O meu corpo tá pronto pra uma doutora de espada de fogo. Isso. Mas assim... Tá lá, né? A descrição bate com a Tenaya, né? Ou a menina pode raspar o cabelo, ou não, ou pode ser só naquele livro, não sei, mas enfim. Mas eu apoio a Tenaya, cara. Torcendo. Tânia, sei lá. Bastante para que isso aconteça. Mas o papo forte, o nome grande aí, agora é da menina, da Lydia West. Quase bem jovem, tá, gente? Ela é bem jovem. Não é minha preferência, mas o que vier... ela é uma mulher negra, pra mim isso já ajuda. Assim, eu vou ser muito sincero. Já é uma delícia. Eu tava curtindo o lance da Tenaya Miller por conta da idade. Sim. Mas e porque ela é uma puta atriz, a gente já viu mas ela, o top of the pops aí era justamente manter a Jo Martin, né, cara? Eu tava revendo agora... Eu amo tanto. Eu tava revendo as cenas com ela e é muito bom, cara. Enfim, fica aí na saudade. Mas calma que a gente ainda tem muito de Jory. Inclusive, isso é bom pra gente passar aí um lembrete pra galera que elas estão assim... O povo tá se enrolando porque a divulgação tá enrolada mesmo. Thaís, explica o lance de quantos episódios vai ter, quando vai ter, como vai ser. Então vamos que é bom até pra quem estiver assistindo esse podcast depois. Então vamos lá, gente. De acordo com informações do post que eu mesma escrevi hoje à tarde... De acordo com você mesmo? De acordo com informações oficiais da BBC... Sim. A gente vai ter uma temporada de 6 episódios agora em 2021, que é a 13ª temporada. Temos Jory, temos Mandip e temos aí John Bishop como Dan Lewis e também o menino Vinder, que é o ator que eu sempre esqueço o nome do Game of Thrones. Sim, o Verme Cinzento. Perfeito.
2022... Ano que vem. Ano que vem é o ano que, em teoria não, está confirmado que é o último ano da Jodie e do Chibnall em Doctor Who. Sim. E teremos 3 especiais já confirmadíssimos. Perfeito. Primeiro especial, rumor, não tem data, rumor, seria Ano Novo, Vida Nova. Páscoa, Tá. e depois segundo semestre em algum momento. Por que eu tô falando isso? O centenário da BBC é em outubro. Mas, mano, eles vão fazer programação especial o ano inteiro. É, porque eu ia chutar, sabe o quê? Ser de novo no dia do Saci, aí no Halloween. No Halloween? Pode ser. Pode ser 23 de novembro, Pode que ser, é o aniversário da série. Faria Pode sentido. ser no dia do aniversário da BBC, que é em algum dia de outubro, que agora eu não me recordo. Demais, Mas, mano, pode ser em julho. Pode ser agosto. Não, mas é segundo semestre? Pode ser dezembro. É verdade. Pode ser qualquer data, entendeu? Sim, então, sim. tipo, a gente não sabe. Pode ser um especial de Natal. É isso. A gente realmente não sabe. Pois é, e uma outra coisa que a gente não sabe também é como essa divisão vai se aplicar na divisão da história. Isso. Porque, por exemplo, por conta do que a gente... Vamos lá, vamos falar do tal do Flux. Do vem né? aí. Porque aí, desde que a gente teve Doctor Who voltando em 2005... A gente não teve esse lance de uma temporada ter um nome. A gente nomeava arcos principais pra se facilitar. Tipo, por exemplo, Bad Wolf. o arco do Bad Wolf. Ou o arco do Saxon. O arco do Saxon, o arco do Mestre. Que é o do Saxon, né? Mas enfim. Não. O arco da Missy. Enfim. Cada um tem um Mas nome. não era tipo Doctor Who Saxon. Doctor Who. Não, era Doctor Who. Agora, a gente tem declaradamente uma temporada com um nome. Doctor Who Flux. Lembra aí, gente, que teve Torchwood Era Children of Earth. Isso que eu ia falar. E também Miracle Day. Miracle Day. Torchwood é uma série onde o Chibnall, ele foi parte ali da idealização da série quando ela começou. Isso, né? E porque teve o lance de Torchwood Nananã. Mas é um spin-off? Não, era só... Essa temporada tem um nome. O nome é esse. Em Doctor Who isso é novidade? Não. A gente já teve, por exemplo... A melhor temporada e também melhor arco de todos da série até hoje chama The Trial of a Time Lord. É o nome do arco com arcos. Isso. Porque eu vi um pessoal comentando assim... super arco com mini arcos dentro. Eu vi o pessoal falando assim, vai ser igual era na série clássica com os arcos. Sim e não, porque... Mais ou menos. Porque vai ser maior, né? Porque assim, um arco, o que acontecia? É, bem maior. Um arco durava, em média, por um mês e meio. Só que os episódios tinham 20 minutinhos. Em tempo de tela era menos. Bem menos. E a aí gente vai ter 50 minutos, é mais que o dobro. Lá atrás, na época do primeiro doutor e tal, do segundo doutor, a gente tinha o nome do arco, e dentro do arco, cada episódio tinha um nominho separado. É verdade. Depois de um tempo, passou a ser assim. Por exemplo, largaram de mão. Inferno, que é um arco do terceiro doutor. Tem os episódios Inferno parte 1, parte 2, e acabou. Mas é uma história só. Aqui, a gente tá falando desse modelo como era em Trial of a Time Lord, que era The Trial of a Time Lord, que era o guarda-chuva maior. E aí dentro tinha os 4 arcos. Os 4 arcos que cada um tinha um tanto de episódios. Cada um tinha um tanto de episódios. Aqui vai funcionar como? Essa temporada, não estamos falando do que vai vir depois aí no ano que vem. Essa temporada agora começa no Dia das Bruxas desse ano. Ou seja, falta menos de um mês. Faltam 22 dias no dia que a gente tá gravando 22 isso. 22 dias. Se você tá vendo no futuro, obviamente falta menos. Ou já passou. Sim. Flux vai ser a temporada toda. Os episódios, cada um... A gente não tem certeza, não tá confirmado isso, mas provavelmente cada um vai ter um nome. Sim. E a temporada vai ser serializada. Ou seja, um episódio vai sempre engatar no outro. O que particularmente eu não curto tanto. Mas, se bem feito, tudo bem. Vamos lá, essa coisa que você falou que cada episódio vai ter um nome, já tem gente levantando a hipótese de que não. Que vai ser parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6. Pode ser que cada episódio tenha um nome. Pode ser que seja Doctor Who Flux, episódio 1, Rise of the Sontarans. Não sei, ser, entendeu? Gostei desse nome, Chibnall, ó. Talvez eu tenha citado em algum lugar, não sei, mas enfim. Foi as palavras que minha cabeça puxou primeiro, mas... Agora, essa coisa de ser serializada, você tem um grande ponto. Frederico Pavão, meu marido. Porque a verdade é essa, né? Que Doctor Who, ele funciona muito bem em episódios soltos e, geralmente, quando a gente tem um arco numa temporada...
sei lá, pega aí Bad Wolf, por exemplo, de exemplo. Um arco narrativo. Ou até o arco da Clara, né? Da Impossible Girl isso e tudo mais. Isso é uma diferença legal de citar, né? Quando a gente fala arco, tem 2 tipos de arco diferentes. Tem arco narrativo e tem arco de episódios. Arco é uma palavra muito ampla. O arco narrativo é quando você tem uma linha de prata ali que tá, por exemplo, o Bad Wolf era salpicadinho ali em cada episódio, mas se você pegar Father's Day pra ver, ele solto é uma coisa. Ele funciona Agora, solto. Se você pega Inferno Parte 3, Vixe. ele não faz sentido fora, entendeu? Porque ele é um arco de episódios. É sobre isso. São episódios que compõem um arco de episódios. Um arco narrativo é só uma ideia que perpassa vários episódios da mesma temporada ou de mais de uma temporada. É exatamente isso. O que eu tô achando? Que o Flux, ele vai ser tipo uma novelinha, do tipo, se você não assistiu a parte 1, 2 e 3, você não vai entender a 4. Sim. Se você chegar lá e ligar a televisão, lá no Reino Unido, que você paga a licença de Dr. Who. Sim, a gente paga também e pede pra alguém passar pra gente. Da aqui. BBC. Mentira. Aí você tá assistindo o episódio 5, você não vai entender nada. Porque aconteceram milhões de coisas. Né? Exatamente. Então, eu não gosto muito, porque entra no mesmo problema. Pra nós não tem problema, porque nós vamos acompanhar tudo. Mas pro telespectador usual tem problema e isso pode prejudicar nos ratings. Então, mas aí eu não... Sabe qual? Assim, eu entendo o seu raciocínio, de que pra gente não tem problema, porque a gente é fã, a gente vai assistir toda semana, vai estar lá e, meu Deus, e comentar e tal. Isso. Mas, eu não sei, cara. Sabe por quê? Porque... Acima de tudo, Doctor Who ainda é entretenimento, é uma série também. E às vezes é legal você só chegar, ligar, assistir uma historinha solta e caramba, que episódio legal. Vou fazer outra coisa. Outra coisa é você ficar naquela neura de meu Deus, sabe? Eu não sei, assim, a gente cai no mesmo problema que a gente sempre comenta, inclusive a gente comentou em algum podcast agora passado, sobre Star Trek Discovery. Que a gente tem. Com certeza. A gente tem Star Trek. Ótimo exemplo. Desde os anos 60, sendo uma série episódica. Isso. Tirando ali o final de... Se você assistir um episódio, você entende. Isso. O final de DS9, ele se torna serializado, mas os episódios ainda são levemente independentes, apesar de ter um arco maior. A Original Series e a nova geração. Não, e DS9 também. Só que aí, no final do DS9, tem o lance do Dominion que fica um pouquinho serializado. Mas a série ainda é episódica. Sim. E funcionava assim, porque é uma coisa que você pode pegar qualquer episódio e botar e... Trouble with Tribbles, que maneiro. Que legal. Você talvez não pegue uma coisa ou outra, o Chekhov não tava aqui tava, mas você vai entender no geral. Exatamente. Quando você pega Discovery, ela é tão serializada que ela fica num modelo meio novela. Tipo e aí se você vê um episódio solto, você se perde todo. Que nem você senta na casa da tua mãe ali pra ver a novela. Aí você vê que a mulher tá fazendo um monte de coisa lá contra o cara lá e porque aparece as fofoqueiras lá. Aí a sua mãe fala assim... Menina... Você viu que a fulana matou fulana? Você viu que a fulana falou que... Não, eu não vi. Porque eu não vi ontem. Se ela tivesse falado nesse episódio, eu saberia quem é essa fulana. Mas assim, curiosamente, olha, veja como na minha própria fala, eu vou contra mim mesmo às vezes. Olha só. Mesmo assim, Advogado meu arco favorito da série, minha história favorita da série, é uma parte serializada da série, que é justamente o Trial of a Time Lord, porque foi feito de um jeito que funcionou. O que eu tô dizendo com isso? Pouco importa se ela é serializada ou episódica, se bem feita. Apesar de que, particularmente, eu prefiro o episódico. E então, vamos estender esse assunto do episódico pros especiais. Aí eu já acho que não entra. Aí eles são soltos. Aí eles são soltos. Pegada os especiais do Tennant no ano do meio lá. Pode até que sobre uma ou outra pontinha, um fiozinho narrativo que vai ajudar, mas eu não acho que os especiais sejam do Flux. Tá. O Flux acaba... Você acha que o Flux acaba quando acabar... Nos 6 episódios. Faz sentido. Aí depois os especiais são outra história. Pode até ter os Companions, pode ter Yas, pode ter Dan, e pode aparecer outros Companions que talvez tenham sido vistos nos locais de gravação. Mas no geral, o arco do Flux acaba no finale. É o que eu acho. Falando em coisas que podem voltar no final também, é que ficou tão escrachado que é meio impossível não comentar. Teve uma hora lá que estavam nas gravações... Lembra que ele tava falando da tiazinha que passeia o cachorro, tira foto e tal? Pois é. Conseguiram, spot lá, pegar o grupo da BBC ali, entrando com uma pessoa numa limousine, toda encoberta, assim, de não mostra não, vários guarda-chuva. Essa pessoa aqui se aparecer é muito importante. Só que aí tinha um cara do lado com uma caixa escrita, Props do Mestre. Talvez ele volte. Mas, gente, olha só. Mas pode ser qualquer mestre que a gente não viu, pode ser um mestre de antes, pode ser só um decoy. Mas eu acho Mas provavelmente é ele mesmo. Quando a gente fala em encerramento de Doutor, a gente sabe que a maioria dos vilões importantes vai voltar.
Eu acho que o público ficaria bastante decepcionado de nunca mais ver o Sacha Dhawan. Eu quero que ele apareça, sim. Eu espero muito que ele apareça em algum momento, seja dentro dessa temporada, seja nos especiais. E o pessoal tá aí perguntando, né? Ó, pergunta do Kel. Grande Kel. Ele falou o que eu vou falar agora. Olha que transição. Gente, vocês acham que vão amarrar Timeless Child, Fugitive Doctor e Companions, tudo nesse arco, e deixar os especiais abertos para possibilidades infinitas com ela sozinha, tipo os do Tennant? Então, eu acho que talvez sim, talvez não. Tá. Eu não sei se a Timeless Child acaba no Flux, talvez a Fugitive sim, talvez não. Pode ser o caso também de Flux não tocar no assunto Timeless Child e só os especiais tocar. Porque também, assim, disso que o Kel falou, boa, ele falou assim, ó, vocês acham que eles vão amarrar Timeless Child, Fugitive Doctor e os Companions? Timeless Child e a Doutora Fugitiva, né, a doutora da Jill Martin, já é amarrado, né, porque ela surgiu, enfim, dentro desse arco e tem todo esse questionamento sobre aonde, afinal, essa doutora é. Se ela disse do passado, então ela só pode ser pré-Hartnell. Ou ela vai estar ali entre o Troughton e o Pertwee. Mas ela tá dentro dessa confusão de doutores que a gente não sabia que existiam até o Timeless Child. Que é uma coisa que o time não vai ter que amarrar, vai ter que responder, vai ter que resolver dentro desses 9 episódios. Até porque é muita safadeza se ele deixar essa bomba pro RTD desarmar, né? É inconcebível. Agora, se vai ser dentro do Flux ou nos especiais, eu não sei. Eu realmente não sei. Me parece que Timeless Child é um arco tão grande que pode vir pro último episódio dela, sim, pro especial do Centenário. Tá. E talvez, eu acho que a Fugitive está amarrada no Timeless Child. É o que eu tava falando. Tá super amarrada. É uma coisa só, é um arco só. É um arco só. E aí eu te digo, e se a explicação do Timeless Child, e por consequência da Doutora Fugitiva, só acontecer no centenário da BBC? É possível. Porque é onde tá rolando o papo que vai ter o máximo de doutor possível. Eu também Sacou? acho. Pode. Isso faz mais sentido ainda. Faz muito sentido e pode acontecer. Agora ele falou dos Companions. Eu acho, Kel, assim, de verdade, isso é uma crítica, tá? Que ele não vai dar tanta ênfase às saídas dos Companions. Então, por exemplo, né? Que é um problema, né? A gente tinha Davis e Moffat colocando toda a história, toda a narrativa baseada em Companions. E toda vez que um Companion saía, a gente chorava. Não sei vocês, mas eu não chorei quando o Ryan Graham saíram. Não, Fiquei chateada. Mas chorei? Eu chorei de perder o Graham, porque eu queria que ele ficasse, e chorei de ter ficado com a Yas, que eu queria que tivesse ido embora. Isso. Mas eu não chorei pela perda. Mas eu não acho que ele vai dar um enfoque tão grande. Tipo, por exemplo, a Yas não é tão importante pra doutora como a Clara era. Porque a Clara era aquele grande arco da Impossible Girl. Não tô falando só da Clara, não. Entendi. A Rose também foi um grande arco, a Donna foi um grande arco. Sim. Você entende? Mas a Yasmin não é. Mas é verdade. Mas isso entra naquilo que a gente tá falando da escrita. É só a BFF da doutora. Eu vou além. Ela é só a BFF atual da doutora, porque no momento que ela deixa de ser companion, amiga, nem liga mais. Não deleta o contato com o escambau, entendeu? E eu não acho que essa temporada vai ser baseada no Dan também, então... O que seria legal, porque... Mas não vai. E é isso que eu falo. A gente vai ter Liverpool, tal. Sim. Mas não no nível que era Davis e Moffat. Mas é isso que eu falo do problema da gente ter... Toma aqui sua água que você tá apontando. Eu tô precisando. O problema da gente ter a Yas ficando é esse. Porque você teve 2 temporadas pra trabalhar ela, não trabalhou, e agora você soca ela numa temporada com outro companion, que você vai ser obrigado a dividir o tempo com ela. Ou seja, você vai meio trabalhar os 2, ou você vai não trabalhar um deles de novo. Ou nenhum, porque se você começar a meter um monte de coisa, né? A grande chance é que a Yas não ganhe mais nada de destaque, porque ela já teve 2 temporadas pra isso, e seja muito focado no Dan. Tanto que a gente tem toda a família do Dan aparecendo aí nos créditos desses episódios. Então, assim, ele não vai fazer mais nada de novo com a Yas. Não tem o que fazer mais com a Yas. Não sei nem porque ela tá aqui. Entendeu? Desculpa. Assim, a atriz é um amor, a atriz é uma fofa e ela é uma boa atriz. Mas... mas eu acho que assim, perdeu a chance, né? Você teve 2 temporadas pra trabalhar, amigão. Você tem gente que ama a Yas e legal, que bom, sabe? Mas eu realmente acho que ficou aquém do esperado. Em termos de desenvolvimento... A Ru, né? A Ru do esperado. Em termos de desenvolvimento de personagem. Agora falando sobre... Voltando ao lance da
da Tenaya, quem tá falando da doutora e tal, eu vou juntar, na verdade, três coisas, três tweets que eu vi aqui. A hashtag tá bombando, de novo, muita coisa. Hashtag DWRFlux, se você quiser participar aí. Sim. O primeiro vem da Erika Ataíde, maravilhosa. Grande amiga nossa, que fala assim, ó. Queria que a Estel fosse a futura doutora. Inclusive, poderia ser a doutora que o Fred comentou da novelização. A novelização é a de Rose, em que a RT dele fala sobre essa doutora do futuro. Sobre um doutor da Irlanda do Norte, acho difícil por questões culturais. Mais fácil os Ravage ser os da Big Finish do que não ser. Tudo bem, mas isso aí, isso é o seu wishful thinking aí que eu estou aqui pra quebrar, pra ninguém se decepcionar. Junto isso, tem mais 2 tweets, um ainda da a Timeless Child, né, que é a Alice, e o Matheus Flores, nosso amigo também, que tá sempre Matheus, maravilhoso. Consumindo o que a gente fala, em que a Alice fala que acha difícil ser a Tenaya Miller, porque ela já apareceu como outra Time Lady. Mas isso e aí o Matheus dá justamente a justificativa que eu ia dar. É o mesmo caso do Colin Baker, que ele foi um personagem grande de Gallifrey, antes de ser o doutor, que no caso era o comandante Maxil, que a gente comenta também no podcast passado. Então, assim, Tenaya ainda é, ou Tenia, ou Tânia, sei lá, não sei. Ela ainda é a aposta que bate mais com essa versão da novelização de Rose. Mas a Alice falou, né? Acho difícil fazerem de novo porque a Era Capaldi é recente. Não, acho que não é um problema, nada a ver. Acho que não rola nada, não. Mas agora eu quero falar do comentário aqui do Mark Harrison. Mark Harrison, olha, será que o nome é Mark Harrison mesmo? Mark Harrison, é Marcos alguma coisa. Marco Ari. Não, às vezes é Mark Harrison mesmo. Gente, meu nome também não é Thaís Alves. Inclusive, não. Mas é Thaís. Agora seu nome é Thaís Alves Pavão, né? É verdade. Olha aí. Tá vendo? Inclusive, só antes de você ler o do Max, só pra eu lembrar, eu queria... Nunca vai chegar esse abraço, porque é óbvio que eles não estão ouvindo isso. Queria mandar um abraço pra todos os nossos seguidores da Rússia. Só pra galera que tá ouvindo. Como é que fala qualquer coisa em russo, tipo oi? Vixe, oi é... Obrigada. Privet. Privet é o lado, mas enfim, calma, não me bote em saia justa aqui, que meu russo não é tão bom assim pra falar. Eu não falo mas nenhuma palavra de russo. Quando começou o lance e caiu todas as redes, né, de Dr. Who e tal, a nossa, obviamente, não caiu, né? Porque, veja, nós não estamos trabalhando pra BBC ainda, né? Queria. Somos verificados, como todo mundo sabe, por conta do trabalho que a gente faz um podcast e tal. Notícia é uma outra... Enquanto mídia especializada, não enquanto funcionário da BBC. E aí, no dia, eu fiz a brincadeira, que eu apaguei o DW da user, eu mudei a capa, eu troquei o nome, ficou tipo... Espaço Brasil. Vocês acompanharam, vocês estão sempre aqui. Uma galera da Rússia que segue a gente veio, tipo, tirar satisfação, tipo, vocês estão de palhaçada, que você não libera esse trailer, não sei o quê, achando que a gente era da BBC mesmo. Nossa, seria meu sonho, Aí eu tive que pegar, ilustrar todos os meus 3 meses de russo no Duolingo pra conversar com essa galera, assim. Mas frete na raça. Não, óbvio que eu fui ali, caçando dicionário, fui no Googlezinho. Mas aí eu ainda consegui, eu fiquei feliz que eu consegui responder boa parte sem recorrer a isso. Arrasou. Mas eu tinha que explicar, e na hora da explicação, óbvio que eu fui pesquisar, né? Mas eu tinha que explicar, gente, ó. A gente tá tão no escuro quanto vocês, a gente não trabalha no BBC, tá? A gente é uma conta de fã, especializado só. Enfim, então eu queria, vai que tem alguém da Rússia ouvindo aí por algum motivo, fica aquele abraço aí, eu não sei mandar abraço em russo, mas fica também não. Abraço Eve aí pra você, viu? Obrigado aí por consumir a gente, mas volte ao Mark, por favor. Vamos voltar aí pro comentário do Mark, que contém spoilers de senhorinhas que foram lá nas gravações. Tudo bem, mas... Tá bom, mas pode ser. Vocês esperam a volta da Unity nesses 6 episódios ou é apenas eu? Não é só você, Mark, porque eu também quero a Unity de volta. Todo e mundo digo mais. Primeiro... Precisa, né? Que o Tibnall arregaçou ela, tá? Primeiro, o Tibnall já inseriu a Unity nos episódios passados. E o Tibnall também... Ele tem que fechar essa ponta. O Tibnall também fez questão de escrever ali uma linha de roteiro falando que a Unity tinha se dissolvido. Meu rabo, né, amigos? Estão trabalhando no undercover ali. Qual é a teoria do Fred? Se vocês pegarem aí podcasts lá atrás que eu falo. A gente falou. A Unity oficialmente acabou. Sim. Mas a Unity tá rolando é uma Rogue Unit. A Kate tá lá ralando exatamente. ainda. Eles estão fazendo tipo Undercover Ops. O Brexit foi pesado pra Unity, então, gente. É isso. Sabe por quê? O Russell também não vai querer largar a chance de usar a Unity. Jamais! Então, provavelmente, a gente sabe, né? Já apareceu aí de vazamento de tias da rua. O logo da Unity, que não significa que a Unity vai voltar, porque pode ser a doutora entrando num prédio antigo. Pode ser ela indo pro passado e vendo uma Unity no passado. Pode ser. A gente não sabe. Não sabemos. Mas eu espero de verdade que a Unity volte a ser a Unity oficial e deixe de ser essa Rogue Unit. Ou pelo menos a gente veja ela
um pouco ela Rogue Unity, depois ela migrando pra Unity normal de novo. Pode ser que sim. Eu acho que, assim, se ele botou ali atrás que a Unity morreu, não existe mais, a doutora ligou no número e caiu no negócio de telemarketing, é porque, assim, até o final da era dele, e isso só falta 9 episódios, ele tem que, né? Ele tem que fazer alguma coisa. Agora, ou pode ser que ele virou porque eles são muito amigos, tá? O Davis e o Chibnall são bem próximos. Sim. Ele pode muito bem virar pro Davis e falar, então, meu plano com a Unity era esse. Mas se você quiser fazer diferente, aí o Davis vai falar assim, então faz o seguinte, deixa aberto que eu volto. Pode ser? Pode ser. Isso acontece muito, né? Gente, eles roteiristas... foram co-showrunners de Torchwood. Eles podem se comunicar nesse nível. E outra, também, isso é uma prática normal entre showrunners e escritores que são próximos, né? Eles pedem, deixa isso pra mim. Por exemplo, quer um exemplo? O Jack foi assim. O Jack não morre no primeiro episódio ali que ele tava, justamente porque foi pedido, não mata ele, porque eu vou querer trabalhar. A River também, ela foi uma personagem criada em uma época, e tudo bem que foi o próprio Moffat que escreveu, mas o ponto existe muito isso de um episódio, um personagem, um conceito de uma temporada, de uma era, passar pra próxima por pedido do próximo. Com certeza, eu acho que não teria problema nenhum, Sim. assim, do tipo, a gente não vai ver a Unity na era Jory. Mas vai ver na era Russell 2. Neil Davis. Na New Davis. New Davis. Sabe que é engraçado, você tá falando aí sobre essa amizade do Davis com o Chibnall e tal, mas a amizade mesmo é do Davis com o Moffat. Porque Sim, depois também. que revelou aí que o Davis vai voltar, super. os primeiros comentários das postagens sempre do Moffat zoando ele, tipo, falar, não, o Dr. Who acabou Dr. Who agora, tem que acabar. troca de novo esse cara. É muito bom, eles dois são muito bons juntos. Eles são incríveis. É um comedy duo, tá ligado? Maravilhoso. É muito bom. Podiam ser co-showrunners de Dr. Who juntos. Não, é muita Não, genialidade. calma aí. Não tem condição. Deixa o Moffat descansar, o bicho tá cansado. Deixa ele cansado, gente, deixa ele descansar. O Moffat, ele ralou muito, viu? Deixa o cara. Os dedinhos dele devem estar muito cansados de digitar roteiro, viu? Porque vou te falar, é muito complicado. Ele sofreu bastante. Gente, mandem aí na hashtag DWBRFlux comentários, perguntas, dúvidas, elogios e afins, não é verdade? Vamos comentar aí sobre tudo isso que tá rolando, o que tá passando na cabeça de vocês aí. Olha só, o quê? O que vamos tá ver rolando? aqui, o Gustavo Ataíde, será que é parente da Erika Ataíde? Será Ataíde, se... Né? Será que a BBC vai jogar mais coisas de teaser e mais dessas coisas de entrar em contato com a doutora pra revelar avistamentos de aliens? Ou foi só quando ela tava off e ela simplesmente vai esquecer que socaram todo o marketing hoje? Tem isso também, né? Tá. São duas coisas importantes aí pra se falar sobre interessante. isso. Primeiro, que a gente vai ter uma temporada começando no Dia das Bruxas, isso é uma coisa meio única. Super única. A gente não sabe se o primeiro episódio vai ser baseado em Dia das Bruxas. Porque a gente vê muito episódio de Halloween, mas de séries americanas. No UK, existe Halloween? É claro que existe Halloween. Porra, lógico que existe Halloween. Sim. Mas eles não costumam comemorar tanto assim. Tanto que não existe um episódio de Halloween de Doctor Who. Tem a temática, não, a gente tem episódios... Mas nunca é naquele dia. Mas não é que nem no Natal. Sim, mas em The Chase a gente tem os monstros aparecendo. Tudo bem que não é no Halloween, mas você pode ver no Halloween se você quiser. Então, sim. Mas, por exemplo, eu acho que seria legal se tivesse um cheirinho de Halloween nesse episódio. Halloween Special, né? Eu gostaria, Olha, Chibnall, você tirou o Natal da gente. Eu te perdoo se você me der o Halloween. Isso, porque bom aí Halloween. Aí é legal. Mas por que eu tô falando isso? Queria. Né? Porque tem isso mesmo que o Gustavo falou, né, cara? A gente teve toda essa ação de marketing super legal sendo feita, assim... Não tô dizendo que foi a da melhor das execuções. Poderia ter sido feita alguma coisa diferente? Sim. Gente, eu tenho muitas críticas a essa ação de marketing. marketing. Eu acho assim... Mas funcionou? Funcionou. Eu acho então assim... Tá, foi o que eu falei mais cedo no Twitter. É não convencional? Sim. Funcionou? Também. Esse lance de ficar muito tempo fora e tal, eu não sei se eu teria feito assim, mas, de novo, eu também sou profissional da área, eu sei que eles fizeram isso pensando num time grande de iniciação e deve ter funcionado como eles quiseram, então por mim tudo bem, eu não ligo de verdade. Mas... Entrou nos trends e o cara... Olha, se as pessoas estão falando é porque funcionou. Exato. A grande ideia da jogada era o quê? Dar buzz sem eles levantarem uma palha online. E foi o que aconteceu, então funcionou. Tudo bem. Com certeza. Mas, realmente, a gente tá a 22 dias da temporada. Isso. Se a gente ficar 22 dias na seca, é complicado. Não pode. Eu não tô falando que eu quero... eu vou ser muito sincero. Pode. Agora, nesse ponto que a gente tá agora, a 22 dias da temporada, é louco. Eu não quero trailer. Eu não quero mais. Sabe por quê? Porque agora eu tô muito perto já. Eu não quero ficar sendo spoilado da diversão, entendeu?
Me deixa sem trailer, mas não me deixa sem nada, entendeu? Me coloca um teaserzinho desse aí de você ligar. Me dá umas promo pics novas. Isso. Me libera... Imagens de divulgação. Eu lembro que na época do Matt Smith e do Capaldi, a gente tinha umas imagens de divulgação muito boas, muito bem feitas, muito profissionais. Não só de estilo de episódio, como também pôster, de posada e também pôster. Eu lembro que a temporada 7B, cada episódio era um tinha um posterzinho, era muito legal. E, tipo, a gente não teve mais isso. Eu lembro que na época do Capaldi, a gente tinha aqueles posters da Radio Times, do Stuart Manning. Pois é. Não tá tendo... O que é uma coisa muito louca, né? Coisa. Porque a gente tem com a temporada da Jory, assim, Doctor Who já tava muito bom antes da Jory voltar, né? A gente sabe que em 2005 a qualidade, né, visual era mais baixinha e foi melhorando. Chegou na do Capaldi, era excelente. A do Matt Smith era muito boa também. Mas com a Jory, bicho, eles meteram câmera de ultra-wide. Eu não sei se é exatamente ultra-wide, né? Mas ela tem aquela barrinha a mais. Sim. Tinha som surround lá de botar som 3D, som imersivo, sei exatamente. lá. Câmeras novas. Então, assim, eu acho que... Toda uma cinematografia. Uma cinematografia diferente, o lens flares, os caralho lá, e você não coloca isso pra ser usado em mais divulgação. Você sempre divulga 3 imagens e acabou. Não, parece que a Jory... Parece que a Jory fez um photoshoot há eles 3 anos. Até hoje. E eles estão usando até hoje, exatamente. Até, sabe como você vê que isso impacta mesmo? Capas da Doctor Who Magazine. Você tem capa da Doctor Who Magazine, muitas cenas... Vocês estão ouvindo a sirene? Tá eu tô ouvindo Talvez forte. Vocês no futuro não estejam ouvindo, mas tá uma sirene aqui me desconcentra um pouco. Aqui dá. Você tem capas da Radio Times e de Doctor Magazine também, usando fotos de David Tennant, Matt Smith, Capaldi, em poses que a gente nunca viu antes, porque tava lá engavetado. Algumas são manipulação? Com certeza. Assim como Doutores da Clássica, muita manipulação, claro. Capa de áudio, manipulação de imagem, com certeza absoluta. Mas com a Jory é sempre as mesmas imagens. Gente, tá demais. E sabe por que isso me incomoda? Porque isso afeta o produtor de conteúdo, bicho. Porque assim, quando a pessoa é só uma fã normal, uma fã que tá ali, consome pela diversão da coisa, não como trabalho, que é o nosso caso, pra ela não afeta tanto, porque ela vai ver ali, ela vai gostar, ela pode usar de capa ali, fazer um arrangue ali e acabou. A gente depende disso pra montar, por exemplo, imagem de capa, imagem de user, imagem de destaque de post. Aí sabe o que acontece? Fica a mesma imagem pra tudo. Eu já tô agoniado, tá tudo laranja nas nossas imagens. Eu não aguento mais ver sempre a mesma cara da Jory, a mesma pose da Jory, a mesma foto da Jory. O meu cabelo lambido. E digo mais. Ai, nem me fala. Isso é assunto pra um podcast completo. O cabelo da Jory. Mas a questão é a seguinte, tipo, isso é muito prejudicial. Eu entendo que houve uma pandemia. Tá, mas se eles filmaram 9 fucking episódios no meio de uma pandemia, não é possível que não possa haver uma foto nova. Da Jory e dos Companions também. E digo mais, isso não é ruim só pro produtor de conteúdo. Claro, a gente tá falando dos nossos problemas aqui, mas a gente tá falando pra Jory como atriz e como primeira mulher doutora. A gente sabe que o marketing está muito falho na era da primeira doutora mulher. Tipo, usar o Tennant do ladinho dela, com o selinho de aprovação Tennant o tempo todo. A muleta. Pelo amor de Deus. É que nem o Matt Smith, ligando ali pra Clara, porque o Capaldi regenerou, tá velho. Eu odeio essa cena, eu vou te falar. Eu sou um cara que não gosta de odiar as coisas. Pra mim, o Tennant do lado da Jory em tudo é a mesma coisa. É um desrespeito mesmo. Porque assim, Doctor Who tem quase 60 anos, uns 15 doutores, mas todo mundo só lembra do Tennant. O Tennant é um doutor, tá? Doctor Who não é só o Tennant, também não é só a Jory, também não é só o cara, é todo mundo. Pois é. E outra coisa importante é o cabelo lambido. Pelo amor de Deus. Ah, não, horrível. Cadê? Não. Eu já falei no último podcast que é um desrespeito deixar essa mulher loira ao invés de deixar ela morena. Não, porque deixa ela esse cabelo de Karen nela. Deixa um cabelo ali. O cabelo natural dela é bonito, não precisa passar chapinha em todo episódio. O cabelo dela é mais bonito quando ela faz uns photoshoots pra revista, tipo Vogue. Sim. Ou quando ela vai nos eventos, assim, sabe? Não entender. Pelo amor de Deus. Tinha um comentário aqui, cadê o meu, que eu tinha escolhido para... eu não cadê? sei. Agora eu não sei. Esse aqui. Vai lá. Fábio Farro.
Fábio Farro mesmo. Seria muita viagem minha esperar que eles falem sobre multiverso nesse arco do Flux? Rapaz... Ou essa quebra da quarta parede foi só operação de marketing mesmo? Cara, eu ia gostar muito, porque eu sou um cara que eu gosto muito de universos alternativos. Inclusive, de preferência, espelho. Não. Sim. Tipo inferno. Eu adoro... Pois é um dos meus favoritos por conta disso. Sim. Eu gosto muito de variações malignas de personagens. Eu quero a Evil Jodie. O Evil Doctor, né? Me dá uma realidade de todos são Valiard. Sei lá. O ponto não é esse. Eu gosto do conceito de universo paralelo. Não precisa ser necessariamente um mundo maligno. Sim. Só uma linha paralela. Isso. Por que eu falo isso? Porque a gente tem aí... Deixa eu ver o mago que tá secando a garganta aqui. Peraí. Só um segundinho. Não tem problema. Enquanto isso eu vou falando. Eu quero falar também da quebra da quarta parede, porque Sim. Tem a ver. Por que eu falo isso? Porque a gente tem, por exemplo, os áudios da Big Finish exploram isso de uma forma maravilhosa. Você tem ali o doutor do David Warner, que é o terceiro doutor, de uma linha alternativa que interage com a Bernice Summerfield, que é uma personagem da nossa linha principal. Tudo bem, ele passou pra cá, ela passou pra lá. Você tem áudios inteiros de doutores alternativos, como é o caso de Unbound. Isso. Então eu queria muito ver isso na série. Eu gostaria, Fábio. Acho que vai rolar? Provavelmente não. Não. Porque... Não com o Tibnon. Não agora. Pois é. Por exemplo, Posso nesse quebrar arco a cara? no arco do Flux, não vamos falar de multiverso. Eu acredito que ele tá perguntando isso, porque a palavra fluxo, né? Vamos usar em português. É muito isso, né? Fluxo pode ser várias coisas. Tem fluxo sanguíneo, fluxo de água, de corrente. Acho que não, gente. Não. Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não vão usar. Eu queria, mas acho que não vão usar. Eu gostaria. Fala sobre a quarta parede que você tava falando. A quarta parede é o seguinte, tá todo mundo perguntando, né? Mas com quem que a doutora tá falando nesse teaser, né? E quando a gente volta a pensar nos teasers das outras temporadas, da 11ª e da 12ª também, eu comecei a pensar, mas todos os teasers que tiveram, no fim das contas, não entraram no plot da história. Então, por exemplo, tem aquele Breaking the Glass Ceiling, que é o I feel glorious. É verdade. E aí, quebra lá o Glass Ceiling, porque é uma expressão, né? E ela vira pra câmera e fala, ups, agora me diz, em que momento da vida da doutora aquilo aconteceu? Não aconteceu, gente. É só uma ação de marketing, Ou, por entendeu? exemplo... É simbólico no sentido de que ela quebrou os protocolos e ela é uma doutora mulher. Agora, por exemplo, a gente também tem aquele outro teaser que é os Companions, né? A Yasmin tá comendo uma pizza e ela sente um... uma energia. Aí o Ryan tá lá comendo os negocinhos também... Aí o Graham... E aparece a Jory no final. Isso também não existe dentro da série, dentro do lore. A introdução dela com eles não tinha nada a ver. Não, eu acho que assim, nada a ver. Mas eu entendo, é uma confusão comum, isso que o Fábio aí tá sentindo, e outras pessoas mandaram aqui também, que eu não vou conseguir pescar agora. Mas a pessoa falou, você acha que aquilo ali é só jogada de marketing, ou vai ser algo, integrado ao episódio, da doutora falando com alguém e pedindo ajuda, e isso é só um excerto do episódio, né? Sim. Eu não, de novo, eu não gosto de chegar, não vai ser, porque pode ser. Pode ser que isso seja integrado e seria muito bom se fosse integrado. Mas eu acho que é só uma coisa... Eu acho pouco provável. É uma coisa meio... A palavra certa não é lúdica, mas é a doutora conversando com a audiência. Ela tava aparecendo, interferindo a transmissão da TV da audiência. Ela apareceu nos telões do mundo real da audiência, entendeu? Eu acho que é tanto que esse trechinho dela falando é o mesmo que tava dando os flicks na TV. Com certeza. Ela tá falando acho que com o público, com a gente. Pode ser que durante a temporada a gente vai ver que isso é ela falando com todas as outras encarnações dela, ou falando com a doutora da Jo Martin, ou com a Unity, ou sei lá com quem. Pode ser também. Pode ser. Eu não acho. Também mas pode ser. Também não acho. Mas seria legal. Acho muito difícil. Acima de tudo, seria bacana. Mas eu não acho. Eu acho pouco provável. Sim, mas não é impossível. Em termos de marketing. Mas, claro, nada é impossível. Quero falar aqui o comentário da @belfueri, cujo username está assim, aniversário. Então, parabéns, I guess. Peraí, deixa eu então, vamos parabéns, eu acho. Tem balãozinho? É você, 3 de junho. Não tem balãozinho no seu perfil, então não é hoje. Mas tudo bem. Não sei, parabéns pra alguém. Parabéns por algo, não sei. Ou feliz desaniversário, não. Não sei, vai. Um especial de Halloween me dá medo de tentarem fazer um terror e sair tão ruim quanto Sleep No More. Mas o que é Sleep No More? Nunca existiu, né? Eu não sei o que você tá falando. Próximo comentário, que eu não quero falar disso. Eu tô feliz aqui, Bela. Vão trazer o Gates, hein? Não, pode trazer o Gates. Cê é louco. Traga o Gates. Me dá um episódio histórico pra você me fazer. Mas não faz isso, né?
bate na minha mãe logo. Porque pra ser uma coisa tão agressiva dessa... Que é isso? Não, porque a Sleep No More é brigar de faca, né, então, cara? Mas eu tenho bastante medo. Não. Eu acho que assim, a regra... Não tem... Não. A Bel falou uma coisa que você puxou um comentário e faz sentido. O especial de Halloween, não estando nas mãos de Mark Gatiss, tudo bem. Porque Mark Gatiss é um ótimo escritor. Tá seguro. Pra coisas históricas. Pra terror... É aquele problema. Mas então, assim, eu acho que dá pra fazer um episódio de terror bom, até porque Doctor Who tem episódios com nuances de terror desde sempre. E muitos saem muito bons. Sim. Então eu acho que dá pra fazer sim. Tomara que tenha uma pegada. Eu sou um cara que gosta muito desse terror meio terrir, campy, sabe? Por mim vai ser assim, essa entrada eu acho de melhor do que quando você tenta fazer um terror. Não. E aí acaba saindo pela culatra, que nem o Sleep No More mesmo, tipo. Eu prefiro que seja um terrir bem feito do que um terror mal feito, sabe? Fora que a Era Jodie poderia botar um terrir, porque ela é muito engraçadinha, acho que ela ia se divertir pra caralho. Isso é uma coisa que eu acho que eles exploram um pouco gostoso, com a Jodie, sabia? de ela ser mais engraçadona, mas enfim. Ia ser muito bom. Quero ler o comentário aqui da Jaque, @MissPolan, também conhecida como uma das minhas melhores amigas. Sim, Jaque, nossas melhores amigas. E madrinha de casamento, é verdade, inclusive, maravilhosa. Beijo, Jaque. Só queria saber se a dona Globoplay vai estar nos apoiando nessa volta de Dr. Who. Será? Será? Globoplay? Boa! Semana passada falamos de vocês aí. Semana retrasada, perdão. Estamos chamando vocês podcast passado, papo. Podcast passado comentamos aí. Vamos conversar, trocar uma ideia? Não sei. Estamos já entrando em contato com a galera que a gente tem de assessorias e tal? Claro. Com certeza. Isso é garantia de alguma coisa? Não. Ah, vocês sabem se vai vai passar, se vai pra HBO Max, se vai se vai ser dublado, se vai ser dublado no Rio, em São Paulo, no Ceará, não sei. Se vai ser doutor, se vai ser doctor, se vai ser doutora. Não sei. Também não sei. A gente é limitado até onde a assessoria passa coisa pra gente. E eles não passaram ainda. Quando passar, eu sempre gosto de falar isso. Que a galera, sempre que essas coisas assim, vem um pessoal, vocês sabem disso, vocês sabem daquilo. Gente, se eu souber, eu tinha falado. A não ser que eu tivesse assinado embargo, aí não. É mais ou menos o Fred assim. não quebra embargo. Vamos lá. Embargo é embargo. Embargo é lei e eu não quero processo no meu rabo. Isso. Porém, no momento que a Globoplay der a notícia, não vai demorar 2 minutos pra gente dar a notícia. Então, se ainda não saiu, é porque não saiu. Provavelmente, a gente vai dar a notícia antes da Globoplay, porque... A assessoria dá um horário pra gente e a Globoplay sempre atrasa. Isso é verdade. Mas assim, é isso. Contratualmente falando, daria. Não fique achando que a gente segura informação, muito pelo contrário. Não, eu vou falar. A gente segurou a informação uma vez e a gente falou que a gente tava segurando. Que foi quando a gente viu o último episódio do Capaldi. Gente, isso é embargo. A gente assinou embargo e a gente falou, gente, estamos sob embargo. Uma coisa é embargo, outra coisa é segurar a informação. Então... Quando você vem com a pergunta assim, gente, vocês sabem? Não sabemos, porque se a gente soubesse, já tinha falado. Então, assim, em relação à Globoplay, acredito sim que continue o contrato. Então, acredito sim que a 13ª temporada vá vir pela Globoplay. O que eu acho que pode acontecer... Está escrito em pedra? Não, pode ser que amanhã a gente receba um e-mail lá da BBC falando, então, agora vai ser na Max, agora vai ser no Plus, agora vai ser no streaming que ninguém tem. E é isso, entendeu? A gente não sabe. Então, aniversário da Bel! Então parabéns, Bel. Olha, muito bem, você foi líder no seu aniversário. Meus parabéns, felicidades aí. Parabéns por ter ganhado um trailer. Libriana, louca, já fazendo uma pastral. Parabéns aí por ter ganhado esse teaserzinho, imagens novas e tá participando aqui. Parabéns de verdade. Gostei. Parabéns. Fiquei feliz. Mas ganhou um teaser, não? Ganhou, pois é. Maravilhoso. Calma aí que eu me perdi que eu tava falando. Sim. Uma coisa que eu acho que pode acontecer sobre a da HBO e Globoplay é que talvez, porque até a temporada passada... A BBC e a Globo, elas tinham feito um negócio de exclusividade com a Globoplay. Talvez agora com a HBO Max na jogada e, enfim, reassinada de contrato vários e tal, streams. Talvez a exclusividade caia e vá também pra HBO. Ou não vá pra HBO. Ou vá só pra HBO e não vá pra Globoplay. Ou vá pra um terceiro, quarto, quinto. Mas aí cairia pra HBO, provavelmente. Mas, de novo, ou gente... não, a gente não sabe. Não sei. Não sei. Quando não eu souber, faço ideia. Vocês vão saber, vocês podem ter certeza. A gente é muito bom em entender de Doctor Who. A gente não é muito bom de entender essas coisas de... Do contrato? Burocracias e contratos. Olha, eu entendo mais que eu gostaria
menos que eu deveria, provavelmente. É isso, é exatamente isso. Vamos se encaminhando aí pro final. Ah, não, mas calma, mas eu tenho uns... Já é 9h30, já deu uma hora. Ó, presta atenção, mas tudo bem, o papo tá bom. A gente tem aí O bebê não acordou, gente, olha. A gente tá sobre o jogo do bebê, se ele acordar a gente para. O jogo do bebê. O Halloween, @RHFelbr, _, não sei pronunciar isso. Ele falou uma coisa assim, isso é interessante, Thaís vai gostar de comentar sobre isso. Outra coisa que eu acho que é um descaso e um desleixo é a falta de inovação no figurino da 13ª doutora. Ele tá usando a mesma roupa, ela no caso, né? Ela tá usando a mesma roupa todas as 3 temporadas, né? Realmente, a gente teve algumas mudancinhas, né? A camisa mudou por trás, no Natal teve aquele cachecol, mas realmente, o Halloween, ele colocou aqui, eu não vou saber pronunciar o seu user, cara, foi mal. Ele colocou 3 imagens do Capaldi em fases diferentes da vida dele, né? Primeiro aquela fase do cabelo baixo com, né, a roupa clássica do fundinho vermelho, depois colocou ele com o paletó de veludo e depois colocou aquele quando ele tava todo de preto. São variações de cores que fazem uma baita diferença pro personagem e que a Jory realmente não teve. Por exemplo, eu ia gostar de ver a Jory com um casaco de outra cor ou até uma roupa completamente diferente. Tipo o Matt Smith, que trocou total a roupa numa fase. Pois é, né? Só pra vocês saberem, e se você tá vendo no futuro, você vai saber também, o bebê ele deu uma acordada, então ele tá aqui com a gente. Então a gente realmente tá se caminhando pro final. Mas ele, olha só, o primeiro podcast que o Nicolas tá gravando meio com a gente. O pobre está com sono, está aqui sendo amamentado, mas vamos que vamos. Vai. Sobre a roupa, eu queria fazer minhas considerações também. Por favor. A gente, não sei se você citou, porque eu fui pegar o bebê, mas ela mudou de cor de camiseta. Mas só. Citei. E outra coisa que a gente sempre falava, que era realmente uma crítica nossa, que ela não troca de roupa nos episódios históricos. Teve um só. Então, mas é muito pouco. Não, mas isso é uma coisa que também a gente não pode atribuir só à doutora, né? Tipo, tem outros doutores que passavam por isso também. Eu sei, mas, por exemplo, ia ser muito gostoso ter visto a Jory e os Companions, né? Sim. Com roupas diferentes. E sim, gostaria que ela tivesse tido uma repaginada no visual. Porque o 11 teve, o 10 teve outras roupas, o 12 teve também, quer dizer... o 10 não teve tantas roupas. O 9 não teve porque o Pobre teve uma temporada só. Mas o 10 também não teve tantas roupas diferentes. Ele tem 2 roupas. Não, ele tem, sim, mas aí você pode argumentar que ela também trocou só a cor. Ele não mudou muito. Mas não, sim, gostaria sim. Mas eu entendo o comentário que o menino fez, que realmente a gente vem de 2 doutores que trocaram muito de visual. Porque roupa. A gente teve, por exemplo, o Matt Smith teve a roupa clássica de tweed, a roxa, aquele do sobretudo verde, depois teve a roupa do Natal, ele teve várias. O Capaldi, ele passa de um cara super arrumado pra um cara vestido de mendigo, com uma camisa pior que eu tô usando agora, cheia de buraco. Melhor visual. Meu favorito também. Pra depois vir com uma roupa arrumada, mas não tão arrumada. Aí ele mistura diferente. Cabelo. E a Jory é sempre o cabelão lambido. O Matt Smith também mudou o cabelo. Sim. Eu acho, gente. Foi ficando com menos sobrancelha com o tempo também, ficando cada vez parecendo uma caixa d'água. O podcast tá seguindo o fluxo do Nicolas. A nossa vida segue o fluxo do Nicolas. Né? Super. Podia rolar algo meio 6º e 8º, de rolar... mudar nos áudios o quadrinho. Sim, depois a gente tem Universo Expandido ela mudando também, que a gente não vê muito. Enfim, tem várias coisas aí que dá pra mudar e dá pra integrar agora nessa última fase da Jory. Isso. Pena que é a última fase da Jory. Pois é. Então, e de novo, como ia ser bom se o RTD ficasse com ela umazinha só. Adoraria que o Davis ficasse com ela. E em relação aí a roupas pra finalizar, talvez ainda exista, né? Talvez ainda role. No futuro, você diz? A gente tem 9 episódios dela. Talvez role uma mudança de roupa. Mas aí eu vou falar o lance de novo, que eu não quero... As expectativas baixas. Eu não quero ir com expectativa muito alta pra depois não quebrar minha cara, entendeu? Com certeza. Tô vacinado já. Ainda não tô vacinado do Covid 100%, mas disso tô vacinado já. A segunda dose vai chegar para todos. Inclusive, eu vacino aí... Eu já fui. Já foi. Sexta-feira eu vacino. Pfizer. É verdade. Espero de verdade que todos vocês estão ouvindo a gente aí também tenham se vacinado ou estejam já próximos de se vacinar total. Com certeza. Porque não tem que dar mole com esse negócio não, pelo amor de Deus, hein? Com certeza não. Gente, como vocês sabem, o bebê chegou, a gente vai embora. Mas também é porque já deu mais de uma hora, a gente tá aqui um tempão falando já. Eu já tinha falado, tá super bacana. Caraca, pode crer, né? Você falou e ele apitou. Mãe, bicho. Pode crer, cara, olha que doideira. Bicho, é isso. Mas olha, foi bacana pra caramba esse nosso papo de hoje aí. Legal, obrigado por todo mundo que tava comentando na hashtag DWRFlux. Acabou que a gente não leu tantas coisas de vocês, que o assunto gerou muita coisa. Nossa, não dá pra ler tudo, gente. Desculpa, chegou bastante mas coisa. Obrigada por todos que participaram. Não, e que seja sempre assim, que eu quero sempre que a gente vier aqui de 15 em 15 dias, que tenha muita gente comentando. E faço questão de todos vocês que estão hoje, estejam também daqui a 15 dias. Com certeza. Inclusive, pra vocês saberem,
hoje o tema não era esse. A gente ia falar de uma outra coisa que era um tema super legal. É verdade. E aí eu tinha que, óbvio, né, ter que mudar por conta disso, mas daqui a 15 dias eu venho com um tema super bacana e eu deixo aí aberto pra vocês. Se você tá ouvindo depois, não tem graça, mas se você tá aqui, talvez se você tá ouvindo enquanto eu não soltei, ainda dá. Então, tenta adivinhar qual o tema que a gente vai falar semana que vem. Não, e outra, talvez o tema também caia, porque agora com a temporada chegando, a gente tem mais coisas pra falar, né? Não cai porque... A gente integra porque tudo. É um tema sobre opinião de como a gente quer uma coisa. Exato. Tem uma... Ó, eu vou dar as dicas. Tem uma coisa em específico que sempre esteve em Doctor Who, que eu e a Thaís, a gente tem versões completamente diferentes de ideias de como deveria ser. Sim. E eu queria trazer aqui pra gente conversar sobre isso. Já deu bastante spoiler. Tentem adivinhar aí qual é o tema daqui a 2 semanas do próximo bate-papo, certo? Gente, de novo, obrigado por todo mundo que tava aqui com a gente, ouvindo e papeando com a gente sobre a volta de Doctor Who. De novo, Doctor Who estará de volta às telinhas aí pra deixar a gente feliz no dia 31/10 de 2021. Halloween. Cara, eu tô muito feliz porque agora a gente tá há 22 dias só da nossa nova temporada, de poder conhecer o Dan, de poder ver todo mundo de volta. Sim. Poder voltar a respirar Doctor Who sem ser por aparelhos, né? Não é mesmo? É isso. Se você que tá ouvindo esse podcast aí no futuro, lembrando, isso foi gravado ao vivo. E se você tá ouvindo só no futuro, não ouviu ao vivo com a gente, estenda o convite pra você aparecer aqui, sempre que a gente chamar aí nas redes sociais, pra vir conversar com a gente, que é muito mais legal quando é ao vivo do que quando é só gravado. Opa! É uma liberdade sem maravilhosa, sombra de dúvida. é legal pra caramba, então apareça. E pra aparecer, você tem que seguir a gente em todas as redes sociais, que caso você venha aí só pelo Spotify ou por algum agregador e não conheça a gente nas redes sociais, o que acontece, é estranho, mas acontece. Acontece. Você pode achar a gente por qual usuário, Thaís? E aonde? Doctor Who Brasil. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Não vou nem falar de Facebook, porque Facebook is dead. Twitter e Instagram que é tiro certo, vai lá. Você também pode entrar no nosso site, que é o www.drwhobrasil.com.br, onde lá tem o hub de notícias, a gente tá sempre atualizando lá, pra você não se perder. Ficou com dúvida? Corre pro site, que com certeza sua coisa vai estar respondida lá. Se não tiver, pode taguear também, @Dr. Brasil, nas redes sociais, que a gente responde sem problema nenhum e troca uma ideia. Aí, é sempre DWBRcast. Você sim, encontra a gente exato. em quase todas as plataformas. Sim, todas as plataformas. Tá aí, Spotify, tem no iTunes, tem no Deezer, tem onde você quiser vai ter. Se procurar Dr. Brasil, acho também, porque o user é Dr. Brasil. Então, o importante é estar lá, é consumir. O importante é estar aqui, sempre falando de Dr. Who com a gente, e se empolgando com coisas que dão aí 20 segundos de teaser pra gente e se empolga um dia inteiro. É sobre isso. É sobre isso, gente. Muito obrigado por mais um dia de bate-papo. A gente se vê no nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau.